Reportamos no último sábado a falta de condições básicas para os reassentados de Pazimani, no distrito de Marraquene, que chegaram naquele local em 2013, vindos das zonas inundáveis de vários bairros do município de Maputo. O governo de Marraquene marcou um encontro com os reassentados que, segundo estes, foi adiado tardiamente, daí a agitação. Nós tivemos a informação ontem em como hoje haveríamos de receber aqui o administrador. Quando nós tivemos esse conhecimento, todos ficamos aqui paralisados sem exercer nenhuma tarefas. Ninguém saiu para ir trabalhar. Talvez se saiu foi este mais aquele, mas praticamente nós estávamos aqui. Só apareceu alguns elementos que são delegados dele, mas tais que deixaram-nos aqui a gente esperar por ele, por mais tarde disseram de que vocês são poucos, deviam estar muito aqui para o senhor administrador vir vos encontrar. O chefe do Quarteirão 1 recebeu chamada do governo de Marraquene e teve a missão de apresentar a mensagem dos reassentados ao administrador. Fiz uma declaração para poder receber a ele, mas não apareceu. Então esperamos aqui até às 14h15, até nesta hora nada. E a delegação dele chegou e desapareceu, disse que vamos ver para o sábado. No encontro, além de exigirem condições básicas com destaque para transporte e energia, queriam pedir ao administrador a indicação de um novo secretário do bairro, porque, segundo eles, o atual não assume as suas responsabilidades. E quando tentamos falar com o nosso secretário, quando vamos para o círculo, de janeiro a dezembro, o nosso círculo está fechado, o secretário não está lá, às vezes ele anda grosso, é passor por dizer isso aí, mas é verdade que nós estamos a ver cá o nosso secretário, só para você ir para ele poder assinar um documento, tens de comprar tentação, porque ele anda a tremer, ele não consegue assinar porque ele disse que tem que tirar babalás. Aqui é que é o círculo do bairro, onde a porta permanece fechada 24 horas por dia, fazendo com que o bairro esteja desconectado às demais estruturas governativas. O governo de Marraquene, através do chefe da localidade de Matalana, justifica o adiamento da visita do administrador. Nós comunicamos ontem à comunidade que o excelentíssimo senhor administrador, conforme já tínhamos dito, viria ao bairro Pazimana com a equipe da EDM, comando distrital, que era para vir dar resposta às inquietações que eles nos colocaram. Então nós, como localidade, fomos lá como equipe de avanço. O encontro havia sido marcado para 11 horas. E até 11 horas, quando a gente já estava lá, só haviam lá 2 senhoras. Mas o administrador queria conversar com a população, da mesma forma que eles saiu um grupo da população ao gabinete do administrador.